Bom dia, crianças! É com muita alegria que estamos aqui reunidos, juntamente com toda a família, para falar da palavra do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando hoje, domingo, Escola Bíblica Dominical voltada para as nossas crianças, Ceilândia, PSU, Igreja Presbiteriana Renovada. Quero agradecer a todos. Chamo o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, o priminho que mora perto, né? Que agora nós estamos em Fica em Casa e assim poucas pessoas nos visitam, né? Voltando à palavra do Senhor, é 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 nos fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar a ansiedade? É lançar a preocupação, é jogar fora a preocupação, é jogar fora o medo, é jogar fora os traumas, é jogar fora a tristeza. Isso é jogar fora toda a ansiedade. São aquelas coisas ruins que ficam dentro do coraçãozinho e que a gente tem que jogar fora. Como jogar fora, tia Alessandra? Uma boa pergunta. Vamos jogar fora de uma forma linda, falando com Deus. Vamos todos fechar os olhos em reverência à oração. Ok, crianças? Senhor Jesus, eu venho te agradecer por estar na tua presença. Quero te agradecer por esta semana que se inicia. Sou grata por família que tu me deste, Senhor. Eu agradeço também, ó Pai, pela disponibilidade da tia Carla, da tia Alessandra, estar trazendo a palavra a nós. Mesmo estando em casa, nós estamos ouvindo a tua palavra. Senhor, tira toda a ansiedade do meu coração, todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda fragilidade, toda irritação, todo nervosismo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E com o amor do Senhor faz morada no meu coração a alegria, a paz, a harmonia, a mansidão, Senhor, e o perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu aceito o Senhor como meu único e verdadeiro Salvador. Amém, crianças? Agora nós vamos falar sobre o plano de salvação. De novo o plano de salvação? Sim, de novo. Por quê? Todos os dias acordamos, dormimos, almoçamos, jantamos e esquecemos. Você lembra qual foi o almoço de quarta-feira? Não. Você lembra qual foi o seu café da manhã de sexta-feira? Não. Então, por isso nós estamos de novo falando da nossa mensagem, o plano de salvação. Eu acredito que vocês ficavam sempre perguntando por que aquelas latinhas coloridas? Nunca fala delas, pois agora chegou o momento de matar a sua curiosidade. A sua curiosidade é essas latinhas que vocês estão vendo, de cabelinho preto, de cabelinho rosa, de cabelinho amarelo, de cabelinho preto e de cabelinho lilás ou uvinha, né? Pois é, criança, eles têm um significado. Sabe qual é o significado? Descrever o plano de salvação, uma forma de vocês conhecer a palavra de Deus de uma forma linda e tranquila e que vai ficar gravada no seu coraçãozinho e na sua mente. E também pode passar para os seus coleguinhas quando vocês tiverem a oportunidade, claro, né? Com seus priminhos, quando vê-lo, né? Em ambientes abertos, com toda a sua segurança, né? Diante dessa pandemia tão ruim que está nos acometendo. Então vamos lá. O nosso bonequinho verde. Eu vou colocar uma dica para vocês. Vamos colocar o nome nos nossos bonecos? Vamos. Então, próximo domingo eu quero que vocês entrem no nosso YouTube e dá a sugestão aos nossos bonecos. Nome, que aí a gente não vai procurar mais as cores de cabelinhos, né? Nós vamos colocar nome. Então fica essa enquete. Coloque-se os nomes, sugestões de nomes. Sugestões de nomes para os nossos personagens, os nossos bonequinhos. Então nós vamos falar sobre o verde.
O verde nos traz esperança. O que nos traz esperança, criança? O Natal? A minha esperança é ganhar aquela bicicleta Caloi. Ah, mas dezembro está tão longe. Então, quando nós falamos do amor de Deus, a gente traz dentro do nosso coração o mesmo desejo que você tem daquela Caloi chegar na sua casa, brilhando no seu quartinho, na sua garagem. Assim chega a nossa salvação. A gente tem que nutrir o amor de Deus ao nosso coração, que gera aquela esperança de estarmos em crescimento com a palavra de Deus. De que forma? Lendo a palavra, participando da palavra, indo à igreja junto com o papai, com a mamãe, à escola bíblica dominical quando voltar ao normal. Pois é, crianças, então que gera a esperança. O branco significa o Espírito Santo, que Jesus morreu à cruz, derramou seu sangue carmesim por nós, e no terceiro dia ele ressuscitou, mas ele foi morar ao céu, mas ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede por nós no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de uma necessidade que só ele pode resolver, quando o papai briga com você, ou quando a mamãe demora de chegar do trabalho, ou quando a vovó vai para o hospital. Então, essas coisas ruins, o Espírito Santo está nos consolando. E esse aqui escurinho? Esse aqui escurinho é o pecado. O pecado nos traz tudo de ruim: tristeza, angústia, depressão. É uma palavra que a gente vê todos os dias, ouve todos os dias. Dia a dia está nos enchatando, né? Diante dessa palavra depressão. A depressão quer deixar você debaixo do cobertor. Tá um sol lindo lá fora, mas você quer ficar debaixo do cobertor. O coleguinha quer falar com você, você não quero falar com ninguém. Isso é a tristeza. E a tristeza, ela vem diante da desobediência, distanciando também da palavra de Deus. Quantas crianças hoje estão fora da presença do Senhor? E isso gera o pecado. Mas também nós temos uma outra, que é a Nova Jerusalém, é a promessa do Senhor para nossas vidas. Você sabia, criança, que a nossa vida aqui na Terra é uma passagem? Assim como veio o bebê, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, o jovem, o adulto, o ancião, e assim somos nós. Nós estamos sempre crescendo, desenvolvendo e alcançar o quê? O conhecimento do Senhor Jesus. O que eu quero dizer agora com vocês? Que nós devemos estar almejando o céu. Esse amarelinho significa esperança, significa a promessa do Senhor, significa o céu, que está tudo somando uma só: esperança, a proteção, a remissão dos pecados, dizer não ao pecado e viver a esperança. Vamos viver a esperança, criança, de que dias o Senhor está conosco. Agora eu quero passar para a nossa tia Carla. Tia Carla! Olá, crianças! Então, vamos dar continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 9. Eu gostaria de deixar aqui na palavra do Senhor, em Josué 1:9, que diz o seguinte: não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora vamos rever esse mesmo versículo agora nos nossos slides. Da palavra de Deus.
Vamos estudar hoje a lição 9, que tem como título Deus nunca nos abandona. Eu gostaria de ler aqui mais uma vez em Josué 1:9, que diz o seguinte: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O que quer dizer esse versículo? Que o Senhor, Ele está sempre disposto a nos ajudar, mesmo que estivermos passando por momentos difíceis, Ele estará sempre conosco, porque Ele nos ama e quer estar sempre ao nosso lado quando nós o buscamos. Amém, criança? E hoje nós estaremos dando continuidade às nossas lições. O título de hoje, como eu já havia falado, é Deus nunca nos abandona. Deus já havia feito uma promessa na vida de Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez na vida de Abraão? Que ele teria uma descendência muito grande, ou seja, ele seria pai de multidões. Jacó era neto de Abraão e a família dele era bem grande. Sabe quantos filhos ele tinha? 11 filhos e uma filha. Só que aí, desses filhos que ele tinha um que ele gostava demais. Ele gostava dos outros também, só que tinha um que ele gostava mais do que os outros, que era José. Mas será que é correto um pai amar mais um filho do que os outros? Certamente não é assim que pode acontecer. Deus nos ensina que devemos amar pessoas, tratar elas bem, sem fazer diferença entre elas. Ou seja, devemos amar todos igualmente, sem fazer qualquer tipo de diferença. Isso, com certeza, irá trazer consequências na família de Jacó, né? Vai ter consequências ruins por essa atitude de Jacó. Então, crianças, Jacó deu uma linda túnica para José. Era uma túnica bem colorida, né? Bem especial. E aí os irmãos de José, vendo isso, ficaram com mais inveja ainda. Olha só que coisa horrível, né, crianças? Certo dia, José teve 2 sonhos muito parecidos. O primeiro sonho era o seguinte: seu feixe de trigo ficava em pé e os dos 11 feixes se curvavam diante dele. O segundo sonho era o seguinte: o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. Quando José contou esse sonho para os seus irmãos, eles ficaram com mais raiva ainda de José, porque eles entenderam que aquele sonho significava que José iria ser superior a eles. Então, por isso eles ficaram com mais raiva ainda de José. Tempos depois, o seu pai pediu para que José fosse até os seus irmãos que estavam trabalhando como pastor de ovelhas, que eles eram pastores de ovelha e eles foram para Siquém para cuidar das ovelhas. E aí o seu pai pediu para que ele fosse até Siquém para ver como estava, se eles estavam trabalhando direitinho. E aí ele obedeceu e foi até ao encontro dos seus irmãos. Só que aí chegou um momento que ele não estava conseguindo, acho que ele se perdeu e não estava conseguindo achar os seus irmãos. E o que ele decidiu fazer? Perguntou lá para o homem se ele tinha visto os irmãos dele passar. E ele falou assim: eles estão bem ali na terra de Datã, vai lá até eles. Quando os irmãos de José o viram de longe, fizeram um plano para matá-lo. Mas Rubens, um dos irmãos, deu a ideia de colocá-lo dentro de uma cisterna sem água, pois queria salvá-lo. Assim que José chegou, os seus irmãos o jogaram na cisterna. E antes que Rubem pudesse salvá-lo, José foi vendido como escravo em uma caravana que ia para o Egito. Imagine como deve ter ficado José, com muito medo, né? Que situação difícil foi para José passar por tudo aquilo. José foi levado para o Egito e comprado por Potifar,
capitão da guarda do rei do Egito, ou seja, ele era o chefe dos exércitos lá do Egito. Enquanto isso, seus irmãos mataram um cabrito, mancharam a capa colorida de sangue e entregou a Jacó, seu pai. Quando Jacó pegou aquela capa e viu, ele ficou tão triste e ficou por muitos dias de luto, né? Porque ele não estava acreditando que seu filho teria sido atacado por um animal feroz. Ele ficou extremamente decepcionado, se sentiu culpado por ter enviado seu filho até os seus irmãos. Quanta tristeza acontecendo com José e sua família. Ódio, inveja, traição, mentira. Será que Deus não estava vendo tudo isso? Claro que Deus não só estava vendo, mas Ele estava cuidando de tudo. Assim como diz em Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, podemos ver nesse versículo que Deus verdadeiramente estava cuidando de José. Por isso, enquanto José estava na casa de Potifar, Deus o abençoou muito. Mas ele sendo escravo, mesmo ele sendo escravo, Deus estava cuidando dele. Potifar viu que Deus era com ele e fez chefe de todas as propriedades que ele tinha. José era um escravo muito bonito e a esposa de Potifar começou a olhar para ele de forma diferente. Ela disse que queria que José fosse ser seu amante e seria tudo escondido. E será que isso pode acontecer, crianças? De maneira alguma, né? Se ela estava fazendo as coisas escondidas, quer dizer que ela estava fazendo algo que não agradava ao Senhor. Mas José era temente a Deus e sabia que adulterar é pecado. E a Bíblia condena o adultério. E o que é adultério? É quando uma pessoa é casada e se envolve com outra pessoa. E isso Deus não se agrada. José nunca quis ser amante, pecando contra Deus e contra seu chefe. Mas a esposa de Potifar insistia e José sempre fugia. Certo dia, José entrou na casa de Potifar para trabalhar e somente a esposa do seu senhor estava lá. Então ela agarrou José de surpresa, mas ele rapidamente fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. Muito malvada, aquela mulher inventou que José quis atacá-la e a prova era aquela capa. Ela contou isso aos empregados e Potifar, seu esposo, ficou muito furioso e mandou ele diretamente para a prisão. Mas mesmo assim, ele passando por toda aquela situação difícil, ele nunca esquecia de que Deus estava com ele sempre estava buscando ao Senhor. Imagine só que injustiça que José estava enfrentando. Mas Deus tinha um plano para tudo isso, crianças. E vocês irão ver essa continuidade dessa história na próxima lição. Então, até mais para darmos continuidade. Então, crianças, o que podemos aprender com a história de José? José, como vocês já sabem, como vocês viram lá na história, ele era uma pessoa que amava muito ao Senhor e que em nenhum momento, ele mesmo passando por dificuldade, ele esqueceu do Senhor, porque ele confiava em Deus. Então, por que a história de José foi escrita, né? Para nos dar certeza que nos momentos mais difíceis, Deus está conosco e que Ele nunca vai nos abandonar. Se você anda nos caminhos do Senhor, com certeza Ele estará cuidando de você, criança. Então, confie nele, que nos momentos mais difíceis Ele estará contigo para guardar, para proteger você, por onde quer que você vá, tá bom? Então, crianças, por hoje só e até a próxima Escola Bíblica Dominical. Tchau, crianças, até mais!